Marcos capítulo 1, versículo 29, está escrito assim: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Aleluia! Que maravilha! Queridos irmãos, o texto que nós lemos prega por si só. A simples leitura do mesmo nos faz atingir a dimensão espiritual e tocá-la como algo palpável. Temos aqui, nas estradas celestiais da palavra de Deus, paisagens maravilhosas, e essa é uma delas. Jesus está vindo do culto. Vamos entrar no texto. Jesus está vindo da sinagoga. Como todo judeu, naquele período, aos sábados pela manhã, eles iam às sinagogas, cultuavam, rezavam, recitavam a Torá e voltavam para suas casas. O período, então, é um período de almoço, contextualizando para nós. Sempre era cultural isso. Eles escolhiam uma casa para fazerem essa refeição após o culto da sinagoga. E o que é lindo é que Jesus, nesse dia, efetuou muitos milagres, sinais e prodígios, inclusive naquele culto pela manhã. Jesus pregou, e a Bíblia diz que um homem estava com um espírito imundo, endemoninhado, e Jesus expulsou o demônio que estava naquele homem. O demônio lhe perguntou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes nos destruir? E Jesus disse: cala-te e sai dele agora. E o homem deu um grito estridente e imediatamente foi liberto, porque aonde Jesus está, Satanás não pode ficar. Então Jesus sai do culto na sinagoga. Pedro e André, que eram irmãos, convidam Jesus para comer em sua casa. Jesus vai à casa deles. E é interessante, queridos irmãos, que essa é uma lição gloriosa. Jesus estava no culto, pregou no culto, adorou no culto, realizou milagres no culto. E agora foi para a casa de um dos seus adoradores, de um dos seus discípulos, de um dos seus servos. E quando ele lá chega, ele é surpreendido, entre aspas, porque Deus não pode ser surpreendido por nada nem por ninguém, com uma notícia. E a notícia não era boa, era uma notícia ruim, uma notícia triste. A sogra de Pedro, que aqui é chamado de Simão, estava queimando, ardendo, como diz Lucas, em febre. Pastor, febre é doença? Claro que não. Temos aqui vários doutores, podem explicar isso muito melhor do que eu. Inclusive, se eu disser alguma bobagem, depois, por favor, me corrijam. Mas febre é uma reação do corpo natural. Quando Deus nos criou, colocou em nosso cérebro uma região chamada hipotálamo, e quando uma bactéria, alguma coisa está errada, uma infecção dentro do nosso organismo, esse termostato natural que Deus colocou em nós, que regula a nossa temperatura corporal, ele é ativado.
E Deus fez com que isso acontecesse. E a febre, quando ela começa, é a reação do corpo, aumentando assim a temperatura do mesmo, para que essas bactérias, sei lá o que for, não se proliferem. Porque geralmente essas bactérias tendem a se proliferar numa temperatura que é a nossa temperatura natural. Então, o corpo eleva a temperatura para que elas não se proliferem. Trocando em miúdos, febre ao pé da letra não é algo ruim. É apenas a demonstração do corpo de que algo não está bem no seu organismo. Então, a Bíblia diz que essa mulher está com a febre muito alta, está queimando. Se subdividem, aqueles que são entendidos no assunto, a febre em 3 níveis. E o terceiro é o mais grave, quando passa de 39 graus. Ela estava com mais de 39 graus. A febre naquela época era um sinal terrível. Quando alguém estava com uma febre como ela estava, era um grande sinal de que essa pessoa poderia a qualquer momento morrer. Lembrem-se, a medicina não tinha nenhum avanço como nós temos hoje, nenhuma facilidade como nós temos hoje, nenhum medicamento para fazer com que isso fosse resolvido como nós temos hoje. Então, Jesus está na sinagoga, vejam o cenário. Lá as pessoas foram abençoadas, foram libertas, foram curadas, foram edificadas. Ele sai do ambiente do culto e vai para a casa de um de seus discípulos. Aqui tem a primeira lição. Jesus não só faz milagres, Jesus não só realiza curas, prodígios e maravilhas no ambiente de culto, Ele também faz na nossa casa. Aleluia, eu sinto Deus nessa palavra. Muito importante o que nós temos que dizer aqui, que é o seguinte, que melhor do que cultuar a Jesus no culto, no templo, na igreja, é levar Jesus para casa. Porque tem muita gente que só cultua na igreja, mas quando sai da porta para fora, deixa Jesus aqui dentro e vai embora. Nesta noite você não pode fazer isso. Você vai sair daqui, e quando você sair daqui, você vai dizer: Jesus, me dá a sua mão, eu quero que o Senhor vá para a minha casa e faça morada lá. Porque uma coisa é você ter Jesus no ambiente de culto, outra coisa é você levar Jesus para a sua casa. Em nome de Jesus, hoje você vai levar Jesus para casa, porque Jesus em casa é sinal de que tudo está no lugar. Quem pode levantar a voz e adorar a gente? Jesus foi para casa, olha que lindo isso aqui. E quando ele chega na casa, meu Deus, isso é lindo demais. Ele se depara com essa situação, mas ele não age só no ambiente do culto, no ambiente que nós chamamos de ambiente sagrado. Para Deus, todos os ambientes são ambientes. Deus não tem uma geografia específica para realizar a sua obra. Quem faz isso somos nós. Agora, nós celebramos a Deus, porque a igreja, este lugar, foi reservado exclusivamente para a adoração do Senhor. Este lugar é importantíssimo. Porém, Jesus, Ele não quer ficar somente aqui. Ele quer ir conosco para onde nós formos. Convida Jesus para ir para a tua casa. Porque se Ele for para a tua casa e lá Ele entrar, todos os problemas serão resolvidos, porque aonde Jesus chega, o problema tem que sair, o diabo tem que bater em retirada, as coisas têm que ficar no seu devido lugar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele saiu da sinagoga e foi para a casa deles, porque Ele não só age na sinagoga, Ele também age no lar. Coisa boa é ter Jesus em casa.
coisa extraordinária é ter Jesus em casa. Infelizmente, muitas pessoas não têm mais esse privilégio, porque só cultuam a Deus aqui. Tem gente que já está num nível espiritual tão fraco, que nem na igreja consegue mais orar, pastor. Aí eu pergunto, se não consegue orar na igreja, vai orar em casa? Se não consegue ler a Bíblia na igreja, vai ler em casa? Se não consegue adorar a Deus na igreja, que é um ambiente que foi feito para isso, consegue fazer isso em casa? Não consegue. Agora tem gente que não chega no templo para começar a adorar, chega no templo para continuar a adoração. É por isso que para alguns o culto é uma bênção e para outros não. Às vezes você chega depois de um culto e pergunta para uma pessoa assim: e aí, irmão, como é que foi o culto lá? Porque a gente é assim, né? Acabou o culto, a gente liga para a família, liga para os irmãos, liga para os colegas, companheiros. E aí, como é que foi o culto na sua igreja? Como é que foi o culto lá? Aí alguém diz assim: rapaz, hoje o culto não foi muito bom. Por quê? O coral desafinou, a irmã que foi louvar também não foi muito legal, o pastor falou muito, o pregador não estava sem unção, e ele começa a colocar defeito em tudo. Aí você pergunta para outra pessoa: e aí, irmão, como é que foi o culto lá na sua igreja? Na mesma igreja. Aí o outro diz assim: foi o melhor culto da minha vida. Eu nunca senti tanta presença de Deus como no culto de hoje. Fala, peraí, mas você estava no mesmo culto? Sim. E por que para um foi uma bênção e para o outro não? Porque um cultuou, o outro só assistiu. Se você veio só para assistir, vai sair daqui pior do que entrou. Agora se veio aqui para adorar, vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso, porque a diferença está aqui. O culto não começa no templo, o culto começa quando você acorda. Abriu os olhos, começou a agradecer, a adorar a Deus. Quando chega aqui, só continua a adoração. É por isso que para alguns parece que o céu está de bronze, e para outros parece que o céu está aqui, baixinho. É questão de intimidade e de comunhão. Para uns Deus está tão longe, para outros Deus está tão perto. Parece que pode até ser tocado. Tem gente aqui, eu já vi, nesse culto hoje, entrou aqui já adorando. Outros infelizmente até agora não conseguiram adorar, estão com o olho seco. Mas tem outros que já se derramaram, outros já choraram, outros já se alegraram, porque sabem que estar num culto como esse é privilégio de poucos. Quantas pessoas gostariam de estar no teu lugar e não estão? Quantas pessoas por este mundo afora, em vários países, gostariam de ter um templo como este, confortável como este, com ar-condicionado, com cadeiras estofadas, com lugares tão aconchegantes, e não podem, mas estão adorando a Deus onde estão, porque para Deus não importa o lugar, o que importa é se você veio para adorar, se você está para adorar, se você é um adorador. Levante a sua mão e glorifique a Ele. Aleluia! Jesus foi na casa. Irmãos, olha que coisa espetacular isso aqui. Jesus foi na casa. Como é bom ter Jesus em casa. Quem tem Jesus em casa faz culto em casa. Lá em casa a gente sempre faz. Reúno minha esposa, meus filhos, pega a harpa, pega a Bíblia, vamos cantar, vamos orar, vamos pregar. E Deus fala, e Deus move, e Deus age. Sabe por que tem muita gente fraca espiritualmente? Porque só depende do culto de domingo. Ele só cultua aos domingos, mas há outros que cultuam entre os domingos. Tem gente que espera festividade para adorar a Deus, para se derramar, para pular e falar em línguas. Já outros não. Todo momento é momento para adorar a Deus com intensidade. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. Oh, aleluia.
Nessa noite Deus vai mudar a sua concepção de adoração e de culto. Você vai levar Jesus para a sua casa. Você vai voltar a reativar o culto doméstico. Você vai voltar a ler a Bíblia. Vai voltar a adorar lá na sua casa, lá no seu quarto. Vai fazer dele o seu quartel-general espiritual. E Deus vai mover as águas em teu favor. Mas Jeová súbria. A gente perde muito. Pastor, quando a gente não leva Jesus para casa, quando a gente sai de um culto como ontem, cheio de poder, cheio de unção, chega em casa, liga a TV, chega em casa, começa a assistir, começa a passear pelas redes sociais e vê só aquilo que não edifica. Pastor, você está dizendo que é pecado ter rede social, que é pecado ter TV? Não! Mas infelizmente isso nos distrai. E tudo que o diabo quer na atualidade é nos distrair. Ele não quer nos arrancar da igreja, não. Ele quer nos distrair na própria igreja. Tem gente que está num culto como esse e não consegue largar o celular. Toda hora vai aqui, responde um aqui, vai para outro ali, e vai não sei o que, vai na rede social. Irmão, este lugar é para adorar e cultuar ao Senhor. Se não consegue ficar 2 horinhas no culto para adorar, imagine na eternidade. Como é que vai conseguir passar a eternidade em adoração? Vai sentir falta da TV, vai sentir falta da rede social. Agora uns nem vão lembrar que isso existia. Vão estar lá sempre adorando e glorificando ao Senhor. Adoração. Jesus foi para casa. Para ser bem recebido, Ele precisa da nossa atenção. Você não volta numa casa onde você não é bem recebido. Deus está falando conosco. Quando você chega na casa de alguém e esse alguém nem olha na sua cara, é na rede social, é no celular, é na TV, ele nem consegue conversar com você. Uma vez eu fui na casa de um companheiro e ele fez isso, sem perceber. Ele não deu atenção para ninguém que estava ali. Ora era na TV, ora era no celular, ora era não sei aonde. E ele se distraiu tanto que ele nem olhou na face daqueles que estavam ali. Nunca mais voltaram. Agora quando você é bem recebido, você quer voltar. Jesus quer ser bem recebido na tua casa hoje. Eu não estou falando de geografia apenas, eu estou falando do seu coração, da sua vida, da sua alma, do seu espírito. A Bíblia diz, e Paulo escreveu, que nós não devemos ter Jesus na mente, mas devemos ter a mente de Cristo. Tem muita gente invertendo, achando que é para ter Jesus na mente, Cristo na mente. Mas Cristo está na mente com o futebol, com a série, com a novela, com o trabalho, com as férias, com os estudos. É tanta coisa. Jesus está espremidinho lá na mente dele. Não, pastor, Jesus está na minha mente. De vez em quando eu lembro até que Ele existe. Jesus está ali, é esmagado pelas atividades da vida. Agora outras pessoas têm a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo é diferente de quem tem Jesus na mente. Quem tem a mente de Cristo, a prioridade é Cristo. O louvor é para Cristo, a vida é para Cristo. Seu viver é para Cristo. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Pastor John MacArthur disse que evangelho não é autorrealização, é autonegação. Eu não sirvo a Deus para Deus me dar nem realizar meus sonhos. Eu sirvo a Deus porque eu o amo. Eu não sirvo a Deus porque eu sou pastor. Eu sirvo a Deus porque Ele me salvou. Porque tem gente que se tirar o cargo dele, ele desvia no outro dia. Ele não serve a Deus, ele serve ao cargo. Tem gente que diz assim, eu não vou para o culto, por quê? Porque eu não tenho oportunidade. Eu não vou aparecer num cartaz, eu não vou ter posição de destaque. Irmão, então você não veio para adorar e você não serve a Jesus, você serve a si mesmo. Ninguém está aqui para aparecer, quem tem que aparecer é Jesus. Se você puder, se você aguentar, glorifique ao Senhor com essa palavra de Deus. Jesus foi para a casa deles, aleluia. Quando Jesus chegou lá, olha que coisa linda, queridos irmãos. Ele chegou na casa.
A sogra de Pedro está doente, está queimando em febre. Ei, estamos falando do primeiro século da era cristã. É a matriarca da casa. Ela não queria estar ali, ela queria estar em atividade, ela queria estar se movimentando, ela queria estar recepcionando Jesus, com certeza com algum alimento especial. Mas ela está limitada por conta da enfermidade, e ela não consegue se levantar. Ela está no quarto, lugar de prostração. Ela está na cama, lugar de limitação. Ela está deitada, ela não pode agir, ela não pode fazer o que ela quer. Ela se sente frustrada, ela se sente absolutamente impossibilitada de fazer alguma coisa. Mas essa situação vai mudar, porque Jesus chegou na casa. Oh, quando Jesus chega na casa, a limitação tem que ir embora, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele chegou na casa, e a Bíblia diz, e você leu comigo, que Jesus chegou da sinagoga, e Ele foi até a casa de Simão, e lá falaram-lhe logo que ela estava doente. Se alguém falou, dá a entender que não foi o próprio Pedro. Talvez Pedro ficou constrangido. Jesus está cansado, acabou de fazer uma mensagem, uma ministração, curou, expulsou demônios, ele deve estar exausto. Eu não quero incomodar o mestre. Ei, você nunca incomoda Jesus quando você chama Jesus para perto. Ele sempre quer estar perto de nós. Pode chamar que Ele vem, pode chamar que Ele vem, pode chamar que Ele vem. Então ele olha para Jesus, e ele deve ter ficado constrangido, não vou falar nada. Mas alguém chegou e intercedeu. Olha o poder da intercessão. Intercederam por ela. Disseram, Jesus, a sogra de Pedro está doente, está morrendo na cama. Quando você intercede por alguém, Jesus ouve. Se você veio aqui essa noite para interceder por alguém, a palavra de Deus para você é: Jesus já ouviu a tua intercessão, e Ele vai lá, e Ele vai lá, porque quando alguém intercede a Jesus por uma pessoa, Jesus tem prazer de dizer: eu vou lá, eu vou. Foi assim com o centurião: meu servo está terrivelmente doente, está morrendo, eu preciso que o Senhor o cure. Jesus disse: eu vou lá. Ele disse: não, mestre, eu não sou digno que entres na minha casa. Eu não sou crente, eu sou romano, eu sou um pagão, eu tenho outros deuses, a minha fé é outra, mas eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que a tua palavra é uma autoridade no mundo espiritual, porque eu sou autoridade no mundo físico militar. Eu digo para os meus soldados: vão e eles vão, fiquem e eles ficam. A minha palavra é o que acontece. Quando eu falo, as coisas se realizam. Eu também sei que aquilo que o Senhor fala no mundo espiritual acontece. Não precisa ir lá, diga uma palavra, e lá onde ele está, ele vai ficar curado. Jesus disse: eu nunca vi tanta fé em Israel. Jesus quer ir na tua casa, Jesus quer adentrar a tua casa, Jesus quer visitar você e morar com você. Prepara o quarto para Ele hoje, dá uma limpada lá onde você precisa limpar, prepara tudo, porque Jesus está chegando. Ele está chegando, Ele está chegando de malas, Ele quer morar com você. E o Espírito Santo de Deus está falando na minha boca, que Jesus não quer passar férias com você, Ele não quer passar um final de semana com você. Você não é temporariamente a casa de Jesus, você é templo do Espírito Santo. Você não é hotel de Deus, você é casa de Deus. Jesus entrou na casa, a mulher está enferma. Jesus, a sogra de Pedro, está doente, está morrendo. Ele disse: onde ela está? Está no quarto. Eu vou lá.
Quarto fala de privacidade, de intimidade total. Você não convida pessoas para entrar no seu quarto se essas pessoas não forem íntimas de você. No máximo elas vão até a cozinha. No máximo elas vão até a sala. Agora, no seu quarto, só entra quem é íntimo. Jesus quer entrar na sua privacidade hoje. Aleluia. Antes de te tocar e transformar a tua vida, Ele quer acesso à sua intimidade. Pode se abrir para Ele sem medo, porque Ele não é psicanalista, Ele não é psiquiatra, Ele não é psicólogo da terra, Ele é do céu. Ele é o terapeuta dos terapeutas. Pode se abrir para Ele, pode contar para Ele onde dói, pode falar para Ele aonde está a dificuldade. Ele vai ter prazer em te abençoar e de resolver essa situação. Quantos estão acreditando nisso? Levante a sua voz e adore o nome dEle. Ele está aqui. Jesus entrou no quarto daquela mulher. Jesus entrou na intimidade dela. E quando Jesus entra na nossa intimidade, Ele faz uma varredura. Ele limpa o que está sujo. Eu não sei se essa palavra vai te agradar, mas é para a tua vida espiritual melhorar. Você vai sair daqui diferente. Eu estou aqui como profeta de Deus nessa noite. Jesus quer limpar a tua casa hoje. Jesus quer limpar a tua casa hoje, a tua intimidade. Aonde está sujo, vai sair sujeira agora. Aonde não está limpo, Ele vai trazer à tona toda higiene possível. Deus vai limpar onde está sujo. Ele entrou. Quando Ele entrou, Ele não fez estardalhaço. Ele não jogou toalha ungida sobre ela. Ele não pegou a água benta para que ela fosse liberta. Ele não pegou o paletó e jogou em cima dela, como alguns fazem por aí. Jesus não quis fazer showzinho, porque Jesus é discreto, Jesus é simples. Ele não quer mostrar que Ele é todo poderoso. Ele quer apenas agir com naturalidade e ser Deus na sua vida. Ele entrou e a Bíblia diz que Ele não disse assim: sai enfermidade, não. Bate em retirada, demônio, não. Ele foi até ela onde ela estava deitada. Parece que eu estou vendo. Ele tocou naquela mulher, pegou na sua mão e levantou. Quando ela se levantou, a febre imediatamente a deixou. Se a febre a deixou imediatamente, a doença foi embora imediatamente. Agora vejam que coisa curiosa. Os irmãos sabem disso melhor do que eu. Uma pessoa que está febril, com quase 40 graus, depois que a febre passa, a pessoa ainda fica mole, fraca, meio bambiã, meio sem força, com fraqueza, quem sabe até com tontura. Mas a Bíblia diz que quando Jesus toca, Ele transforma na hora. O tempo é dele. Quando Ele tocou na mão dela, Ele disse: levante-se. Ela se levantou, a febre deixou, a enfermidade foi embora. E a Bíblia diz, e você leu comigo, e ela o servia. Aqui eu finalizo, porque é impossível ser tocado por Jesus, transformado por Jesus, e não querer servir a Jesus. Eu tenho dúvidas sérias com aqueles que dizem que foram tocados por Jesus, que foram transformados por Jesus e não querem servir a Jesus, não querem fazer a obra para Jesus. Ela se levantou. Jesus não disse assim: se levante e vá cozinhar para nós, de jeito nenhum. Ele apenas a levantou e a curou, e ela voluntariamente, meu Deus, porque a obra de Deus é assim, é voluntária. Você faz se você quiser. Se você não quiser, Deus levanta alguém para fazer no teu lugar. Aí ela se levantou e foi servi-los, da cama para a cozinha, da prostração
para atividade. Deus está levantando você da prostração, da limitação, de tudo aquilo que te trava, para que você sirva a Ele voluntariamente, o adore voluntariamente, faça a sua obra com alegria. Oh, glória ao nome do Senhor. Servir a Deus é a melhor coisa do mundo. Esses dias uma pessoa disse para mim: mas pastor, servir a Deus é muito difícil. Eu disse: difícil é servir o diabo. Porque quando a gente servia o diabo, e muitos aqui serviram, como eu, era só sofrimento, tristeza e dor, humilhação. Imagine você, exatamente nessa hora, 9h20, ou melhor, 19h20 de um domingo. Aonde você estaria se Jesus não tivesse te transformado? Se Jesus não tivesse te levantado, onde você estaria? Muitos aqui estariam num bar caindo de bêbado. Outros estariam tão drogados que não conseguiriam nem saber onde estavam. Outros estariam mortos e outros presos atrás das grades. Mas você está aqui, cheiroso, arrumado, bonito, para glorificar a Deus. Vem num culto como esse, vai ficar calado como, rapaz? Levante a voz, glorifica, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Lemanda kama shende hevia. Timikim delebate obanda subria. A intensidade da adoração é proporcional ao que Deus realizou. Eu aprendi isso na minha vida espiritual, na caminhada espiritual da minha fé. Quando você vê uma pessoa muito fervorosa na adoração, não critica. Quando você vê uma pessoa pulando no culto, se alegrando, correndo, saltando, batendo palmas, dando glória a Deus alto, não critica. Procure conhecer a história dele. Procure conhecer a história dela. Aí você vai entender. É gratidão. Jesus disse: aquele que mais foi perdoado foi aquele que mais amou. Anda kamashuri me reve assida elebacaia. Um dia disseram para mim, pastor Gabino, disseram para mim assim: Rodrigo, você é professor de teologia, você tem formações, você tem pós-graduações, você não sei o que, você isso, você aquilo, você prega pelo Brasil, você prega em grandes congressos. Eu falei: e daí? Ele falou: você tem que tomar mais cuidado, porque às vezes você exagera. Não precisa ficar pulando tanto, às vezes, dando glória a Deus tão alto, falando em língua no microfone. Tem que ter mais ética, mais postura. Aí eu não aguentei, falei: querido, é o seguinte, eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu era e quem eu sou, eu sei onde eu estava e onde eu estou. Não era para eu ser pregador. Primeiro, que ninguém na minha família é pastor. Meu pai até hoje não se firmou. Minha mãe partiu, está com Cristo, mas se converteu já em idade avançada. Não tem ninguém influente na minha família, na minha casa. Jesus me salvou numa igreja desse tamanzinho, era o fundo de uma garagem. Lá não tinha nenhum doutor, lá não tinha nenhum teólogo. Todos eram semi-analfabetos e analfabetos. Mas quando a gente cantava, Deus se manifestava. Quando a gente adorava, Deus descia. E Deus falou comigo: jovem, eu vou te levar pelos 4 cantos da terra. Você vai ser um pregador da minha palavra. Eu disse: eu, a pessoa mais tímida do mundo? Como? E eu comecei a entender que quando Deus fala, Ele cumpre. Mas como que eu vou pregar como esses pregadores pregam? A vida inteira com bronquite asmática, com o pulmão reduzido. Éramos tão pobres lá em casa, pastor, que a gente não tinha condição de pagar uma inalação na farmácia, muito menos ter um inalador em casa. Minha mãe pegava uma bacia, colocava água quente, me deitava de bruços, dizia: filho, respira esse vapor, vai passar.
e eu não conseguia respirar. Meu pai tinha que bater nas minhas costas para eu conseguir respirar o oxigênio. Aí vem alguém dizer para mim que eu não posso dar glória a Deus, que eu não posso falar em línguas, que eu não posso pregar o evangelho com toda a minha vida. Se foi Ele quem me restaurou e me curou, eu estou aqui para proclamar: Jesus Cristo é o Senhor. Títulos não importam, anéis não importam, aqui não. Todo mundo aqui é servo. Levante a sua voz e adore. Cada um adora como sabe que deve adorar. Cada um glorifica do jeito que sabe que tem que glorificar. Aleluia. Cada um sabe aonde Deus fez o milagre. Já tem gente aí que está adorando de verdade. Jesus já está entrando, já está entrando, já está entrando. Deixa Jesus entrar na tua casa, deixa Ele mover tudo, deixa Ele te levantar, deixa Ele mudar a tua história. Veja aí, louva a Deus. Que Ele o idereva shuri que nevoshai. Declare somando face elevar. Você sabe de onde Deus te tirou? Você sabe quem era você? Você sabe? Deus está aqui. É noite de quebrantamento. Ontem a gente pulou e saltou. Hoje a gente vai chorar. Coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Pode soltar o louvor. Ele te ama. Ele não esqueceu de você. Não se constranja em chamar Jesus para resolver aquilo que você acha que é tão simples, tão pequeno. Para Deus, a maior alegria é ver você alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está forte, Deus está alegre. Quando você está fraco, Deus está triste. Se fortalece nessa noite. Feche os seus olhos e rasga a alma na presença de Deus. Deus abençoe.